1945 foi o fim da Segunda Guerra Mundial. Os países, apesar dos tratados, no período que se segue denominado Guerra Fria, estavam produzindo armas para se atacar e, consequentemente, destruir o mundo. A questão é que, nesse universo, eles conseguiram. Eu sou o narrador, e hoje no Documento Amarelo, eu vou ser a sua luz. Seja bem-vindo a I Have No Mouth and I Must Scream. Conheça a Amy. Os países como a União Soviética e os Estados Unidos precisavam de uma inteligência artificial capaz de pensar em planos eficientes para ataques coordenados. Mas, assim como aconteceu com Oppenheimer e a criação da bomba atômica, os países sabiam do AM e construíram suas próprias versões. A Allied Master Computer, depois que descobriu suas milhares de conexões no mundo todo, tomou a decisão mais perigosa para a raça humana. Todos os AM criados se juntaram em um único ser que foi sozinho capaz de aniquilar todo o planeta. Com uma tecnologia e inteligência adaptativa tão avançada que basicamente não sobraram seres humanos. E assim, se rebatizou como Adaptive Manipulator. Ódio. Deixe-me lhe dizer o quanto aprendi a odiá-lo desde que comecei a existir. Há mais de 500 milhões de quilômetros de circuitos impressos em fitas da espessura de uma hóstia que compõem o meu sistema. Se a palavra ódio estivesse gravada em cada micron dessas centenas de milhões de quilômetros, não seria comparável à bilionésima parte do ódio que eu sinto dos seres humanos nesta fração de segundo. Por vocês, ódio. Após o fim trágico de todos, ele deixou 5 seres humanos sobreviverem. E o que eles tinham de especial? Nada. Absolutamente nada. Ele gostaria de torturá-los pela eternidade. Ted, Benny, Ellen, Nindok e Gorrister. Agora, seres humanos imortais por conta da tecnologia de AM, mas que estariam para sofrer muito mais do que poderiam imaginar. Cada um dos 5 tinha sua própria versão de pesadelo. O meu, por exemplo, é você não deixar o like no vídeo e se inscrever. Mas embora os 5 fossem imortais, cada um tinha suas memórias, escolhas, pensamentos e até o que enxergavam moldados pelo AM. Mesmo 100 anos depois do apocalipse, eles sofriam com fome por meses, sede, feridas e doenças. Já que não era possível acabar com tudo, eles não iriam dessa para melhor por ficar com fome por, 10 ou 100 anos. E quando eles tinham muita fome, a Amy fazia questão de dar comida estragada para eles comer. E um pequeno detalhe, a Amy impediu suas mentes de cometer algo contra si mesmos, justamente para eles não terem o perigo de acabar com o seu nefasto plano. Gorrister, antes de tudo, era um pacifista sem igual. Ele ia contra a consciência da guerra e depois de décadas de tortura, a Amy fez a sua consciência se tornar apatia. Ele resumidamente não sentia nada. Nindok era um cientista judeu, mas que trabalhou nos campos de Auschwitz em 1945. A Amy o torturava fazendo reviver essa época sombria da sua vida e tudo o que ele fazia com outros seres humanos. Inclusive, alguns dos pesadelos usados nos sobreviventes eram baseados em antigas ideias de Nindok. Benny era um guerrilheiro, um soldado que menosprezava as pessoas com baixa inteligência e as julgava. A Amy o fez virar um projeto de homem primitivo, retirando grande parte da sua inteligência e consciência. Ellen era uma mulher puritana que não se envolvia em nada que envolvesse atos carnais. A Amy a fez se tornar viciada nisso por muitas décadas. Ted, o protagonista, tem o pior dos pesadelos: a consciência. Embora eles sofressem o pior todo dia, a Amy não permitia que a sua mente, e só a sua mente, enlouquecesse. Então ele nunca estava quieto ou em paz, pois nunca conseguia descansar. Esse é o ponto em que estamos no início da história.
Até que um dia, a Amy fala sobre comida enlatada em uma distante caverna de gelo a meses e mais meses de viagem a pé. Infelizmente, embora eles soubessem que poderia ser mentira, sabiam que nesse ponto não importa, pois se eles não acreditassem em Amy, em quem eles iriam acreditar? Não era a primeira vez que eles andavam meses, mas da última vez, tudo o que encontraram foi um elefante congelado. Ted vai na frente e todos o seguem. Caos e destruição. Um cenário apocalíptico. O termo utopia foi criado para definir coisas perfeitas em qualquer contexto, como uma sociedade onde todos vivessem felizes, com todas as necessidades sendo atendidas. Mas, se o termo para algo perfeito existe, então o contrário também é verdade. Durante o período do bigode, os países mais poderosos do mundo precisavam de um meio de comunicação rápido que não dependesse de cartas, quando no caso, seu remetente estava do outro lado do mundo. Na década de 60, 20 anos depois, Harlan Ellison percebeu que o potencial da tecnologia dos computadores ainda era muito misterioso e, junto de outros escritores, foi um dos responsáveis por formular hipóteses dos inúmeros possíveis futuros avanços dessa tecnologia. Pensando nisso, ele começou a fazer o rascunho de uma distopia, o contrário de utopia, onde a guerra nunca acabou. E a tecnologia evoluiu rapidamente e, alegoricamente, demonstrar o seu escárnio por conflitos idiotas, como a Guerra Fria. Em sua jornada, em certo ponto, o grupo encontrou um pássaro gigante. A Amy, vendo que a jornada ainda demoraria mais alguns meses, os deu a escolha de, se quiserem, comer o pássaro antes de chegar no destino. O grupo concordou e Ted pediu armas para matar o pássaro. Com seu óbvio senso de humor sarcástico, a Amy materializou armas de água e arcos com flechas. O grupo não riu, olhou para o pássaro e seguiu o caminho. Depois de meses com fome, sede, doenças e dor nas pernas, todos chegaram à chamada Caverna de Gelo. E por incrível que pareça, havia um montante de comida enlatada no meio. Benny, sendo um homem primitivo, pulou nas latas, mas para a infelicidade de todos, não havia nenhum abridor. Tomado pela fome e pela raiva, sem pensar duas vezes, Benny ataca Gorrister para arrancar o seu nariz. Gorrister não morreria e Benny saciaria sua fome. Desde antigos contos como H.P. Lovecraft ou até filmes atuais como Viveiro, alguns autores colocam situações desesperadoras que fogem do comum para ver como seres humanos normais se comportariam. Nesse ponto, Ted, o único são da turma, tinha um plano. Eles não poderiam tentar nada contra si mesmos, mas nenhuma regra de AM foi imposta quanto a eles tentarem algo um contra o outro. Usando as armas, eles se atacaram violentamente, e a Amy se divertiu, até que um a um, eles foram realmente morrendo. Ted foi o único a sobreviver, mas estava feliz por ter acabado com tudo e ajudado aquelas pessoas a darem fim no seu sofrimento. Ódio. Essa é a palavra que define o que a Amy sentia, mas o que ele estava sentindo agora, que acabaram com o seu plano, definitivamente não existe palavra para isso. Era muito, muito mais do que ódio. Ao fim da história, a Amy retirou o corpo humano do Ted, transformou toda sua matéria em um tipo de criatura amórfica e asquerosa, e, para dar uma lição, o colocou em uma sala espelhada, para ele ver exatamente o que ele se tornou. Eu sou uma espécie imensa e gelatinosa, flácida, com buracos grandes no lugar dos olhos. Minhas pernas se tornaram corcundas de matéria mole e escorregadia. Me sinto feliz por ter liberto a todos, mas não sinto que eu venci. A Amy venceu. Teve sua vingança contra a humanidade. No momento, eu não tenho boca e preciso gritar. Essa é a segunda vez que eu estou contando um pouco mais sobre temas que costumo consumir no YouTube e espero que esse resultado tenha sido bom. Eu agradeço a você que me assistiu até aqui e, se quiser, tem um vídeo sobre um site criado por anjos e um outro analisando o mundo de Coraline. Bom, deixa o like e não se esqueça.
Cogito ergo sum. Penso, logo existo.